Graça e paz, amados de Deus. Você está no meu, no seu, no nosso ponto teológico. Estamos aí para mais um review. Lições bíblicas desse terceiro trimestre, não é isso? Terceiro trimestre da CPAD, a Igreja em Jerusalém. Temos aí a revista do professor, do teacher, e aí o livro, né? O livro de auxílio, o livro, né, de subsídio. O comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves. Igreja de Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Fique comigo até o final deste vídeo para você ver detalhes desta revista, né, que compõe, né, o conteúdo desse terceiro trimestre. E para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito aqui, peço a você que se inscreva no nosso canal, vem fazer parte da família Point, tá certo? Se você já é inscrito, eu peço que compartilhe, ative o sininho da notificação, você receber todos os vídeos, todas as notificações. Compartilhe aí nos grupinhos do WhatsApp, Facebook, Telegram, envia para pessoas para o grupinho do WhatsApp e da escola dominical da sua igreja, e para que pessoas possam conhecer aí, conhecer o nosso canal, possa engajar o nosso canal. Se inscreva aí, faça o seu comentário também, diga bom dia, diga a paz do Senhor, diga olá, diga aleluia, né, para poder engajar o canal e compartilhar o nosso vídeo, tá certo? Eu vou mostrar primeiramente a revista, certo? Revista. Eu confesso a você, nunca fui membro das Assembleias de Deus, porém tenho muitos amigos assembleanos, né? Quem não tem, né? A maior denominação evangélica do Brasil. E conheci um irmão, né? Quando eu tinha 17 anos, isso há 31 anos atrás. Ele me apresentou a revista, e desde então, há mais de 30 anos eu coleciono, mesmo sem nunca ter sido membro da Assembleia de Deus, mas gosto muito dos estudos da revista. Sumário: a igreja que nasceu em Pentecostes, lição 1, lição 2, a igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido. Lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Lição 5, uma igreja cheia de amor. Lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. Lição 7, uma igreja que não teme perseguição. Lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Lição 9, uma igreja que se arrisca. Lição 10, a expansão da igreja. Lição 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Perdão. Lição 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Lição 13, a Assembleia de Jerusalém. Você sabe, né? A revista do professor. Agora estão usando essas imagens de inteligência artificial, não é isso? IA. Rapaz, eu acho bacana os vídeos e as imagens, né? A revista do professor sempre vem com subsídios, você sabe. Aí a leitura bíblica em classe. Aí, como é do professor, tem um plano de aula, tá vendo? Do aluno não tem, mas o professor tem esses subsídios. Aí vem o comentário propriamente dito, né? Do pastor José Gonçalves. Palavra-chave: Pentecostes, a natureza do Pentecoste bíblico. Aí tem ampliando conhecimento, esses boxezinhos retirados das obras da CPD, a Bíblia, Estudo Pentecostal, edição global, né? Da Bíblia de Estudo Pentecostal, que é um best-seller da CPAD, né? Tá vendo? Eles são falando aí sobre a igreja, né? Primitiva, muito legal. Propósito do Pentecoste bíblico. Aí, características do Pentecoste bíblico. Show de bola, né? Aqui, auxílio bíblico teológico, que vem na revista do professor. Sobre o falar em línguas, Falar em línguas é o sinal inicial do batismo com o Espírito Santo. Serve como manifestação externa do Espírito e acompanha o batismo ou imersão no Espírito. Para Pedro, o sinal miraculoso demonstra a plenitude do Espírito. Ele aceita línguas como a evidência de que os 120 foram cheios com o Espírito. Como sinal inicial, as línguas transformam uma profunda experiência espiritual num acontecimento reconhecível, audível e visível. Os crentes recebem a certeza de que foram batizados com o Espírito. O próprio Jesus não falou em línguas, nem mesmo no Rio Jordão. Sua unção especial foi normativa para o seu ministério, mas o derramamento do Espírito em Atos 2 é normativo para os crentes. A distinção entre Jesus e os crentes é que ele inicia a nova era
como o Senhor. Comentário Bíblico Pentecostal, Novo Testamento, volume 1, Rio de Janeiro, CPD 2024, página 632. Né? E tem, né, o questionário com as respostas, porque é a revista do professor, né? Óbvio. Tá vendo? A Igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido. E você que está acompanhando aqui esse vídeo, se você, eu não falei lá no início, né? Esqueci, mas se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo VIP de apoiadores, onde a gente divulga as promoções, os sites que estão em promoção, as promoções diárias, os lançamentos, pré-lançamentos. Se você deseja fazer parte desse grupo, nós temos aqui o link do Apoia-se fixado nos comentários. Aqui uma igreja com alicerce sólido. Temos o link do Apoia-se aqui fixado nos comentários. Você vai se tornar o nosso apoiador a partir de R$20. Eu não tenho clube de membros, então esse valor para você ajudar a gente aqui no nosso canal. Eu coloco, você se torna nosso apoiador, tem que entrar no site, né? Aí do Apoia-se na plataforma, você vai ver que nós temos uma meta financeira para nós alcançarmos. Quando a gente bater essa meta financeira, a gente vai começar a sortear livro de teologia para os apoiadores mensalmente. Se bem que esse ano eu já sorteei para eles um livro, no mês de abril, sem ter batido, sem ter chegado a essa meta ainda. Sorteei um comentário de Salmos para eles, cara. Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo, basta você se tornar nosso apoiador. A partir de R$20 mensais. Aqui a lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Né? Bastante interessante. Eu gosto muito, cara, desses comentários, dessas revistas. Eu uso esse meu devocional. Gosto muito, acho que são extremamente bíblicas, bastante ortodoxas. Claro, né, são comentários, né? Nem sempre, no geral, são bíblicas ortodoxas. É óbvio que a gente não concorda 100% com nenhum teólogo. Pode haver algum ponto aqui ou colar com outros comentaristas, mas no geral eu gosto muito. A igreja que prega no poder do Espírito. Ó, o Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos na passagem. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, Atos 3:4. O estudioso Strong explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. Show, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Agora eu vou mostrar o livro para vocês, né? Você sabe que o livro, que para quem não conhece, o pastor José Gonçalves, pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí, escritor e articulista. Essa pessoa um dia estava fazendo uma live e me perguntou: o que é articulista, pastor? Será que é uma doença? Não, articulista é quem escreve artigos. É bacharel em teologia pelo Seminário Batista de Teresina, em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Também é pós-graduado em interpretação bíblica pela Faculdade Batista do Paraná e mestre em teologia por essa mesma instituição. José Gonçalves também é comentarista de lições bíblicas de jovens e adultos CPD, autor de diversos livros, entre eles Defendendo o Verdadeiro Evangelho, o Carisma Profético e o Pentecostalismo Atual e a Glossolalia e a Formação das Assembleias de Deus, todos publicados pela CPAD. Então, o livro geralmente tem 160 páginas. Todos esses livros, né, de qualquer autor, parece que há esse padrão na CPAD, 160 páginas. Só que, óbvio, né, se tem mais páginas, é porque o livro de ajuda, esse livro de auxílio da revista, ele vai ampliar, né, as páginas, o conteúdo de cada capítulo. Se em média na revista, né, se utiliza 6, 7, 8 páginas no máximo para comentar, aqui às vezes ultrapassa 10 ou 11 páginas. Vou ver um exemplo, ó. Capítulo 1, ó. Ou seja, a revista de auxílio. Então tem conteúdo aqui que não tem na revista, óbvio, né? Ó, uma página, ó, capítulo 1, capítulo 1. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, tá vendo? 8, 9. 8, 9, capítulo 1. 10, 11. Tá vendo? Mais conteúdo. 12, 13. Então, em média, 12, 13 páginas. Aí vem o capítulo 2. A igreja de Jerusalém. O modelo a ser seguido. Né? Doutrina bíblica. Tá vendo? Interessante, né? Então tem muito mais conteúdo. Quase o dobro, né? De conteúdo. Pastor, educação cristã. Olha que interessante. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Aqui precisamos pôr em destaque o papel do pastor no processo educacional da igreja. O pastor precisa conscientizar-se de que os tempos mudaram. Com o advento das redes sociais e um maior acesso aos meios educacionais, a sociedade tornou-se mais informada, também mais bem informada. Informada e bem informada. É verdade. Tornando-se assim como exigente nas suas demandas. Vou te dar um exemplo, cara. 30 anos atrás, na minha adolescência, pois é, 30 anos, tão somente 30 anos. Quem tinha segundo ensino médio, uma faculdade, uma graduação, era doutor. 30, 40 anos atrás. Hoje, qualquer pessoa faz uma faculdade aí pagando R$100 de mensalidade, faz faculdade gratuita. A maioria das pessoas hoje, graças a Deus, tem acesso a uma formação, uma graduação, muito mais do que há 30, 40 anos atrás. Quem tinha uma graduação, membro da igreja, era doutor. Hoje, qualquer pessoa tem. Isso também se reflete nas igrejas. Os crentes tornaram-se mais exigentes. Sem dúvida, esse é um fator que põe certa pressão sobre o pastor, que de alguma forma se acomodou com seus estudos. O pastor sente-se pressionado a estudar, pois não justifica ele ficar acomodado quando o membro da sua igreja demonstra possuir conhecimento bíblico e teológico mais do que ele. Verdade. Não tem lógica, né? Não mais, pastor, se você vive do ministério, você vive para isso, para pregar toda semana. Aí tu tá vendo teu membro fazendo mestrado, pós-graduação em teologia, fazendo curso de hebraico e grego, e você é acomodado aí no seu básico de teologia, né, filho? Deus está vendo. Em tempos passados, querendo evitar o ensino formal, os pastores apegavam-se à afirmação bíblica de que o Espírito Santo colocaria palavras nos lábios do crente. Ficou bem no passado isso. Assim o pastor não precisa estudar. Essa é, sem dúvida, uma exegese equivocada e uma forma simplista de entender a Bíblia. E é desculpa de preguiçoso também, né? Nesse contexto, Lucas 12, 11 e 12, a Escritura é claro em mostrar que isso aconteceria em situações excepcionais, tais como a perseguição, cara. Não anula, portanto, a necessidade de o cristão estudar. Paulo mesmo aconselhou a Timóteo a dedicar-se à leitura. Aplica-te na leitura. Por outro lado, a Bíblia também é um livro de natureza cultural. Isso significa que precisamos estudá-la para conhecermos o contexto histórico, os costumes, a língua, etc., para melhor entendermos o autor bíblico. Quando se negligencia assim, o estudo, é fácil torcer o texto bíblico. Certo? É isso aí. É isso aí, tá vendo? Pastor, escola dominical, que legal. Muito legal. Um modelo a ser seguido. Princípios de vida de oração de Jesus. Tá vendo? É isso. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Acho que é isso. Deu para você ter uma noção. Essas são as minhas impressões. Graças a Deus, mais um tema interessante. Eu acho muito assim curioso, né? Tem no meu Facebook milhares e milhares de amigos virtuais de todo o Brasil, pastores, irmãos, assembleanos. Eu acho curioso quando eu vejo algum assembleano criticando essas revistas, falando coisas, um monte, detonando essa publicação. Não sei se quem fala isso faria algo melhor, né? Se conseguiria escrever aí uma revista e escrever um livro para a edificação do povo de Deus, né? Vamos ver. Quem sabe, né? O cara fala isso porque talvez ele fizesse melhor, né? Tá aí. Mais um review, essas minhas impressões. Mais uma vez, mais um tema interessante, estudando aí as origens da igreja primitiva. Igreja em Jerusalém. Deus abençoe e até a próxima.